Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de las enfermedades de las vías biliares. Entonces, es una clase sumamente importante. En los orales les gusta mucho preguntar a respecto de eso y vamos a ver los puntos específicos que más les gustan preguntar a respecto de eso. En los escritos también. Entonces, es una clase, esa clase sí o sí, sumamente importante, está bien resumida, bien sencilla. Essa necesito que prestem bastante atenção em alguns tópicos e alguns pontos aí que eu vou a ir charlando com vocês. Então, sí o sí, prestem bastante, pero bastante la atención. Esa clase é um pouquito, não é larga, pero nosotros vamos a ver que hay varios tópicos y que nosotros vamos a nos confundir muchas veces una patología con otra porque son nombres muy similares. Entonces, vamos ahora a empezar nuestra clase de enfermedades de las vías biliares. Y como siempre, para empezar essa classe, teremos que saber a respeito de las vías biliares. Um repasso breve a respeito de elas. E também de que passa em las vías biliares. Las vías biliares sí, están hechas básicamente por conductos y una vesícula. Los conductos, nosotros podemos ver que la bilis, sí, la bilis antes viene desde el hepatocito, desde el hígado y desciende por el ducto derecho, ducto hepático derecho y el ducto hepático izquierdo. Después de esos ductos se anastomosam formando el ducto hepático común. En el ducto hepático común vai se anastomosar, outra anastomose com o ducto cístico, que esse ducto cístico vem da vesícula biliar e então se vai formar o colédoco. Parece muita coisa, pero não é. Então, dos hepáticos, direito e esquerdo, se anastomosam. Então, se anastomosam, se transformam em hepático comum. Depois vem o cístico, que vai se anastomosar com esse conducto hepático comum e vai formar o ducto colédoco ou conducto colédoco, el colédoco. El colédoco después, allá en el final, se anastomosa nuevamente com o ducto pancreático e vai à segunda porção do duodeno, al esfínter de Oddi. Então, por que é importante repassar todo isso? Porque basicamente, as patologias de las vías biliares, nós vamos ver que pode, por exemplo, um lito impactar acá no conducto cístico, pode impactar en el colédoco, pode impactar acá abaixo depois do ducto pancreático, depois dessas anastomoses. Então, se nós sabemos como é a anatomia, por exemplo, a que nível, por exemplo, uma impactação de um lito pode causar determinada sintomatologia, nós vamos começar a entender todo depois de um breve repasso anatômico. Pero basicamente, então, hepático direito e esquerdo, comum, vem o cístico, colédoco e depois vem o ducto pancreático. Simplesmente é isso. Há uma cosita bem característica acá de las vías biliares, que é a respeito de las células, ou seja, do epitélio, do endotélio. O epitélio de la vesícula e de las vías biliares tem uma característica que, quando nós ingerimos algum alimento, a bilis que está dentro da vesícula é como se fora, nós começamos a mastigar, a ingerir o alimento, envia uma señal allá para o cerebro envia outra señal que vai ligar nesse epitélio de las vías biliares e vai começar a contracção dessas vías biliares. Então, como podemos ver, a vesícula biliar, generalmente, então, está um pouquinho caída e necessita de uma força para começar a liberar a bilis que está acá dentro. Essa força é justamente essa capacidade que tem esse epitélio de contracção. Então, quando nós começamos a digerir algo e ingerimos, nós vamos a estimular a contracção da vesícula biliar e das vias biliares para fazer com que a bilis que está acá dentro fluya hasta o duodeno para hacer su función. ¿Por qué eso es importante saber? Parece ser muy básico, pero es sumamente importante por cuenta de los procesos fisiopatológicos cuando tenemos una litiasis biliar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un lito acá en la vesícula, ingerimos algo, esa ingestión va a hacer con que la vesícula se contraiga y ese lito va viajando, entonces va a viajar hasta acá. Por ejemplo, si impacta acá en el conducto cístico, nosotros vamos a tener, obviamente, signos y síntomas relacionados a eso, pero el lito pode não impactar solamente acá, sino que pode seguir e impactar no colédoco. Aí vamos ter sintomatologia específica dessa impactação e se descende um pouquinho mais, impacta acá cerca do esfínter de Oddi, vamos ter outra clínica, outra sintomatologia. Por quê? Acá é muito mais grave que acá, por exemplo, ou que no ducto cístico. Porque justamente quando impactamos acá, mirem uma coisa, o ducto hepático que estava enviando as enzimas pancreático, que estava enviando as enzimas pancreáticas, vai ligar as enzimas para passar ao duodeno e não passa. Então, se causa um refluxo
hacia el páncreas y entonces puede ocurrir una pancreatitis aguda. Acordando que la principal causa, 80% de las pancreatitis agudas, son por litiasis biliar. Pero antes de más nada, entonces ya recordamos la anatomía y alguna cosita de histología, tenemos que saber que, en realidad no tenemos que saber porque eso generalmente no se pregunta, pero solamente para volver a la memoria esto. Se produce aproximadamente de 800 mililitros a 1000 mililitros de bilis por día, o sea, es una cantidad bien expresiva. La composición, por ahí algún choice puede entrar, pero generalmente en los orales eso no se pregunta. ¿Cuál es la principal composición? Agua tiene 85%, ¿sí? Ácidos biliares 15% y 1-2% es de colesterol, bilirrubina y otras proteínas. Entonces, agua es lo que más está compuesto, la bilis es lo que más está compuesto es de agua, después de ácidos biliares, que generalmente esses ácidos biliares que são liberados acá, que vão ao duodeno, se reabsorvem aí, 80% se reabsorvem desses ácidos biliares. E também é muito importante saber o seguinte, a respeito de los ácidos biliares e del colesterol. Por quê? Ácidos biliares, colesterol e bilirrubina são excretados por la via biliar. Então, se nós temos uma impactação acá de um lito, por exemplo, no colédoco ou no conducto cístico, pero generalmente no colédoco provoca mais sintomatologia. Nós, se pensamos um pouquinho, vamos ter manifestações clínicas relacionadas a esses ácidos biliares, ao colesterol, ou seja, dislipidemias, alteração da colesterolêmia, e também relacionados à bilirrubina. Então, aí já começamos a racionar um pouquinho mais e não solamente memorizar. Hecho esse repassito, agora, nós vamos seguir para a primeira enfermidade, as primeiras manifestações clínicas, que é a respeito da colelitiasis. Colelitiasis é litos em la vesícula. Vamos gravar os nombrecitos, que depois vão ter colecistites, colangites, e vão a ser um revoluíço na cabeça. Pero, basicamente, colelitiasis ou litiasis biliar é a mesma coisa, ¿sí? Colelitiasis ou litiasis biliar é a mesma coisa. Que quer dizer que há litos ou solo lito em la vesícula. Colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Colelitiasis, entonces, es un lito o varios litos en la vesícula. El punto es que, si el lito es muy chiquito, facilita o passagem, quando se contrai a vesícula depois da ingesta, facilita a passagem do lito por el cístico hasta chegar ao colédoco, ou, em muitas das vezes, passa diretamente ao duodeno e não impacta. E raramente, ou em algumas vezes, não, raramente não, em algumas vezes ocasiona dolor. Pero nós temos que pensar o seguinte, os litos pequenos generalmente passam ao conducto. Miren que o conducto é bem chiquito, bem finito. Pero os litos grandes, quando são muito grandes, generalmente não passam por el cístico, não impactam acá no cístico. O que passa é outra cosita que já vão ver quando são muito grandes. Então, colelitiasis, o que quer dizer isso? Que há litos em la vesícula, generalmente são pacientes maiores de 40 anos, mais frequentemente em mulheres, e são assintomáticos em 80%. Então, se por aí um choice pergunta que a colelitiasis ou litiasis vesicular é sintomático, pode generar síntomas, que é o cólico biliar, pero em 80% é assintomático. Isso sim, põe uma estrellita, porque há choice que pergunta isso. Outra cosita, como se formam os litos? Isso também não é que se pergunta, é que temos que, por lo menos, ter uma ideia. Porque, se nós vamos pensar, maior de 40 anos, mulher, generalmente temos que pensar mais em uma cosita. O paciente que eles vão dar no caso clínico, ou até mesmo no oral, que vão te dizer, por exemplo, vão te dar um caso clínico, generalmente vai ser o seguinte, el patrón así que generalmente sigue es mujer, aproximadamente 40, 45 años, o hasta mesmo 37, 38 años, con obesidad y que toma anticonceptivos. Ese es la mujer que probablemente tiene colelitiasis, ¿sí? O sea, es el prototipo, el paciente, es el caso clínico habitual que generalmente nosotros vamos a nos a deparar, tanto nos choice quanto na vida. Por ejemplo, mi abuela es esa mujer que ya hizo la colecistectomía, pero la misma cosa, es mujer obesa, tomava anticonceptivos e tinha mais de 40 anos quando tuve que sacar a vesícula. Então, acuérdense desse prototipo que vai ser sumamente importante na hora dos escritos para tratar também de entender as outras patologias e de diferenciar a hora. Bueno, como se cria, como se forma os litos? Os litos têm uma fisiopatologia, uma fisiopatogênia, 4 formas distintas, pero generalmente são todas associadas, ¿sí? Não é solamente uma que vai ocasionar a formação de litos, generalmente todas estão associadas. Quais são elas? Para formar mais
para ter a tendência a formar mais litos, nós temos que estar relacionado com a maior secreção de colesterol. Então, a mulher tem provavelmente uma dislipidemia, com uma hipercolesterolemia, diminuição da secreção de ácidos biliares. Pode ser também por hiperprodução de bilirrubina ou hasta mesmo hipomotilidade da vesícula. Ou seja, se nós temos maior secreção de colesterol, acordando de que era hecho la bilis, colesterol, bilirrubina e ácidos biliares. ¿Sí? Então, esses três elementos são fundamentais para entender a fisiopatogenia, porque quando nós temos um desbalance entre os três, vamos ter a maior facilidade, a maior chance de ter um lito na vesícula. Generalmente, a litiase biliar, então, está formada por vários mecanismos, que são esses, os quatro são os principais que temos que saber. Maior secreção de colesterol, porque vai facilitar também o depósito aí do cálculo de oxalato de cálcio, generalmente. Também temos diminuição dos ácidos biliares, de la secreção dos ácidos biliares, ou seja, se acumula mais ácidos biliares dentro da bilis. Hiperprodução de bilirrubina, a mesma coisa, teremos mais bilirrubina dentro dessa bilis, e hipomotilidade da vesícula. Que passa? Os pacientes que, por exemplo, vão a perder peso, que perdem muito peso, que fazem, por exemplo, a bariátrica, cirurgia bariátrica. Quando nós temos hipomotilidade de vesícula, a vesícula não se contrai adequadamente. Não é que não se contrai adequadamente, não se contrai o suficiente. Então, generalmente, o que temos acá é uma alteração do equilíbrio dinâmico, ou seja, há perda desse equilíbrio entre todas essas substâncias, e então aí empieza a precipitar e formar os litos vesiculares. Generalmente, os litos são de colesterol, em 75%, e outras vezes são pigmentários em 25%. Então, colesterol e os pigmentários ou mixtos são menos frequentes. Então, esses são os de colesterol, bem característicos, bem amarillos, e os pigmentários são de esse color, são pigmentados, como seu próprio nome diz. Isso se pergunta no exame? Não vi perguntas a respeito disso, qual é o mais frequente, porque, em realidade, quando temos litiase biliar, temos que sacar. Generalmente, temos que fazer a colecistectomia. Então, colelitiasis é um hallazgo generalmente assintomático. ¿Sí? Os pacientes não apresentam clínica, 80%. Bueno, ¿cuáles são os fatores de risco? E se nós pensamos um pouquinho, temos que associar os fatores de risco acá com a fisiopatogenia. Por exemplo, embaraço está relacionado fundamentalmente com o aumento da progesterona. A progesterona tem efeito de hipomotilidade de todo o músculo liso. Ou seja, a progesterona vai fazer com que não se contraiga o músculo liso do intestino e também da vesícula biliar, ocasionando uma estasis biliar. Terapia estrogênica, a mesma coisa, pero está mais relacionado com as dislipidemias. Adelgazamento rápido por la estasis biliar, ou seja, por la hipomotilidade vesicular, que é a mesma coisa do embaraço. E enfermidades hemolíticas, que é quando, por exemplo, o paciente tem um aumento abrupto de la secreção, de la formação de bilirrubina. Então, se pode ocasionar um desequilíbrio dinâmico desses solutos e, então, se generar a patologia litiásica. Então, pacientes que vão adelgazar muito rápido, justamente por conta disso, se nós não ingerimos comida como antes ingerimos depois de uma bariátrica, por exemplo, a vesícula se contrai menos e então se provoca a hipomotilidade vesicular, que vai levar a estasis biliar, e então vai ser a sobresaturação de colesterol. Basicamente, esses são os fatores de risco que temos que saber, e acordando de la paciente. É uma mulher, 40 anos, que tem o antecedente de tomar anticonceptivos e também que é obesa. Generalmente, esse é o paciente que nós vamos pensar quando vamos falar de litiasis biliar. Qual é o ponto? A colelitiasis biliar são generalmente 80% assintomáticas, pero nós podemos ter formas de apresentações distintas quando esse lito sai da vesícula e vai a los ductos biliares, ou seja, as vias biliares. Aí nós vamos ter a litiasis biliar assintomática, que é 80% dos pacientes, o cólico biliar, que quando esse lito passou aí do conducto cístico, foi ao colédoco e chegou ao duodeno. Generalmente, o cólico biliar está relacionado ao passagem de lito em las vias biliares. Acuérdense que as vias biliares são muito chiquitas e generalmente qualquer irritação vai provocar
un dolor. ¿Por qué el dolor es cólico? Porque justamente, imaginen, nosotros tenemos una obstrucción acá por un lito. Las vías biliares, como tienen esa capacidad de contracción, es como si fuera en el intestino, si nosotros imaginamos. En el intestino, cuando tenemos una obstrucción por un lito, ¿no? Que es raro, sino que un besoar o cualquier cosa, una obstrucción mecánica, adentro, el intestino empezaba, el hilo mecánico, generalmente empezaba a contrair. Entonces, ¿qué pasa acá? La misma cosa, cuando tenemos una obstrucción vesicular, las vías biliares intentan a contrair para eliminar ese lito y es por eso que apresenta la clínica del cólico biliar, que es un dolor característico de la litiasis biliar cuando sale de la vesícula. Bueno, entonces podemos tener cólico biliar y podemos tener complicaciones de ese lito acá. Si no es todo flores, ese lito puede impactar y puede generar complicaciones severas en nuestro paciente, como por ejemplo la colecistitis aguda. ¿Qué es colecistitis? Ahora empiezan los términos que cuando yo miré por la primera vez quería me sacar el cuello o cortar los pulsos. Pero básicamente vamos a resumir y vamos a entender de una vez por todas qué es cada nomenclatura. Colelitiasis es lito en la vesícula. Colecistitis, cuando termina en itis, es inflamación. Y cuando empieza con cole, es vesícula. Colecistitis, inflamación de la vesícula. Cuando tenemos que ese lito pasó un poquito, vamos a tener coledocolitiasis, que es cuando el lito está en el colédoco, coledocolitiasis, y cuando hay inflamación de las vías biliares es colangitis. ¿Sí? Miren la diferencia. Colecistitis, cole es de la vesícula y colan es de las vías biliares. ¿Sí? Vamos a tener inflamación de las infecciones, inflamación de las vías biliares. Todo eso nosotros vamos a ver hoy. Entonces, solo para grabar, litiasis biliar o colelitiasis es la misma cosa. Después tenemos la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula. Cuando tenemos un lito en el colédoco, es coledocolitiasis. Y cuando tenemos la inflamación de las vías biliares, es colangitis. Solo para hacer un breve adelanto, cuando impacta un lito en el colédoco, va a generar lo que nosotros conocemos de síndrome coledociano. Entonces, unas complicaciones por cuenta de los litos son esas. Y el lito puede impactar o acá en el conducto cístico, o en el colédoco, o hasta mismo después ahí, que puede generar hasta mismo una pancreatitis. Entonces, complicaciones, colecistitis, fístula biliantérica y colangitis. Generalmente, essas são as complicações por conta de los litos quando salen e provocam una alteración, una inflamación. Vamos ahora entonces a la litiasis biliar asintomática. ¿Qué es la litiasis biliar asintomática? Que es nuestro primer protótipo clínico que nosotros tenemos cuando el paciente tiene litiasis biliar. Litiasis biliar asintomática se descubre por el acaso, porque 80% de la colelitiasis o litiasis biliar es asintomática. Generalmente se puede encontrar una piedra única, vesículas son de paredes finas y la vía biliar está de calibre normal y el laboratorio es normal. O sea, ¿qué va a pasar? El paciente hizo, por ejemplo, una ecografía ahí de riñón o de hígado de vías biliares por alguna otra alteración y descubre que tiene un lito ahí justamente en la ecografía. Y ahora quiero que presten bastante atención. Litiasis biliar es asintomática en 80%, ¿cierto? En esos casos que es 80%, además de tener la piedra, nosotros, el lito, ¿sí? La piedra es muy así de casa, cuando el paciente tiene lito, solo tiene lito, es asintomático. Entonces quiere decir que la pared no está inflamada de la vesícula, entonces no tiene pared gruesa, la pared es fina y la vía biliar, por estar adentro de la vesícula, es una litiasis biliar asintomática, está de calibre normal, o sea, no hay dilatación de la vía biliar. Sumamente importante, porque generalmente los horarios, decime la litiasis biliar, la clínica de la litiasis biliar, ¿sí? Tenemos que decir los dos, que puede ser asintomática en 80% y puede ser sintomática con el cólico biliar. Entonces, sí o sí, acuérdense eso. Cuando pregunta, decime clínica de la litiasis o de la litiasis biliar o de la colelitiasis, sí o sí tenemos que nos acordar de decir, tiene la forma asintomática, que es la más frecuente, y la forma sintomática, que es el cólico biliar, que ya vamos a ver ahora. Pero básicamente, sí, voy a tomar una agua porque estoy bien acelerado acá el proceso. Básicamente, pasa una cosita acá. Cuando el lito, por ejemplo, es muy grande, ¿qué pasa? Cuando el lito es muy grande, es muy pesado generalmente. Y entonces imagine acá, tenemos un litão, ¿sí? Un litón, que acá
vai comprimir essa parede. Quando comprime esse lito, a parede, o que vai generar acá na parede é uma estasis vascular, vai comprimir as venas e depois vai comprimir as artérias. Comprimindo as venas e artérias, vai ocasionar uma gangrena, uma necrosis, depois gangrena, e por último, pode generar uma perfuração. Então, quando o lito é muito grande, ¿sí? Generalmente maior de 3 centímetros, pesa muito, então nós temos que sacar a vesícula por conta disso. ¿Sí? Então, nós vamos razonar o seguinte: la litiasis biliar asintomática. Em teste, nós não tendríamos que fazer nenhuma atuação nesse paciente, nenhum tratamento, pero há alguns casos que temos que indicar a cirurgia. E quais são os casos? Por exemplo, ninhos. Por que em ninhos eu tenho que sacar a vesícula? Solamente razonar. Se eu tenho um ninho já com litiasis vesicular, litiasis biliar, provavelmente em algum momento de sua vida vai generar um cólico biliar ou um síndrome colidossiano, então, ou na colangitis, colecistitis. Então, qual é o ponto? Eu tenho que sacar, fazer a colecistectomia por conta para evitar possíveis, no futuro, possíveis complicações desse ninho. Em obesidade mórbida que se operam, generalmente, os pacientes que vão a ser a bariátrica, se faz a colecistectomia profiláctica, porque generalmente, como esses pacientes seguramente vão ter uma hipomotilidade vesicular, para evitar fazer uma segunda operação, já se hace a colecistectomia. Vesícula em porcelana, porque a vesícula em porcelana é quando temos um processo crônico. A vesícula em porcelana é quando a vesícula se torna tão rígida, pero tão rígida que predispõe a câncer. Então, se por essa predisposição aos cânceres de vesícula, de vias biliares e vesícula, nós sacamos a vesícula. Se hace a colecistectomia. Lito maior a 3 centímetros por conta do peso que já hablamos. E qual é a neumotécnica que nós vamos utilizar? Neumotécnica para sacar a vesícula, indicação de cirurgia em litiase biliar assintomática, é Slovin. L, lito maior a 3 centímetros, O de obeso, V de vesícula em porcelana e N de ninho. Sí, ninho. El V es vesícula en porcelana. Sí, y el N es de niño. Por eso que me perdí. Yo hice esa neumotécnica y hasta mismo me perdí. Entonces, las indicaciones de cirugía para pacientes con litiasis biliar asintomática son esas. Otras que pueden también ser, por ejemplo, indicaciones para litiasis, por ejemplo, paciente diabético, pacientes que têm anemia drepanocítica. Então, esses são outros pacientes aí que também podem entrar em as indicações de cirurgia. Pelo que mais eu vi em los exámenes, são essas indicações de cirurgia. Em los choice, generalmente, isso é pergunta de exame. Então, puse os principais acá. Bueno, cólico biliar agora. Então, temos o lito que não incomodava e agora o lito que incomoda. Qual é o ponto mais importante acá? O cólico biliar se produz quando há uma obstrução ou do conducto cístico ou do colédoco por litiasis, ou seja, o lito caminhou por la contracção vesicular e foi ao cístico ou ao colédoco. Há uma característica que sí ou sí vamos ter que memorizar e também isso nos vai ajudar a entender a fisiopatogenia. Nós vamos recordar a hora que falamos ao início da classe. Quando ingerimos comida, nós enviamos uma señal para a vesícula e as vias biliares empezaram a contracção para passar a bilis desde a vesícula e chegar hasta o duodeno. Então, os pacientes que apresentam cólico biliar, os pacientes que moveram esse lito desde a vesícula hacia as vias biliares, há uma cosita clave acá. Nós temos que saber o seguinte: ante comidas, ante frituras, por exemplo, comidas grassosas, envia señal, comemos isso, depois de 1, 2, hasta 3 horas depois, que vai passar? Envia a señal, empieza a contracção vesicular, então depois de 3 horas, ou 2 horas, 3 horas, el lito por essa contracção, depois de ingerir, a vesícula começa a contrair e o lito sai e vai ao colédoco ou ao cístico ou ao colédoco. Eu não sei por que estou invertindo o ordem, mas qualquer coisa já sabe. Qual é a característica? Então, o lito mobilizado, quando impacta no cístico ou no colédoco, genera o dolor. Qual é o ponto acá? E sumamente importante. Há características do cólico biliar, não é um dolor qualquer.
é sencillo de memorizar e então vamos a ver a hora que passa. El cólico biliar, qual é o ponto? Generalmente, el cólico biliar é um dolor súbito en hipocondrio derecho, generalmente se irradia hacia el hombro derecho e hasta mesmo la espalda, que aparece depois de algumas horas depois de ingerida. Generalmente, aparece depois de 2 a 3 horas depois de comer, ou seja, paciente ingeriu, comeu um assado ao meio-dia, às 3, 4 da tarde, vem à consulta com dolor em hipocondrio derecho, que se irradia lá al hombro, ou hasta mesmo, a vezes, a la espalda, do mesmo lado, o homolateral, e nós temos que pensar, então se comeu, contraiu a vesícula, provavelmente um lito saiu e foi al cístico ou colédoco. Então, ojo, porque o paciente vai ser generalmente o paciente que comeu algo e depois de 2, 3 horas começou com esse dolor cólico. Por que o dolor é cólico? Justamente porque já falamos antes. Se temos impactação em la via biliar intenta contrayéndose, intenta movilizar a sacar essa obstrução, então duele muito essa contracção. Então, cólico biliar, dolor em hipocondrio derecho, que generalmente se irradia hacia el hombro ou la espalda, e que empieza depois de las comidas. Generalmente são associados a náuseas e vômitos por conta do dolor. ¿Sí? Náuseas e vômitos são signos e sintomas acompanhantes por conta do dolor. Qual é o outro mais importante? É que o cólico, acá não tenho escrito, pero é sumamente importante, um cólico biliar, e isso anotem, ¿sí? Um cólico biliar generalmente dura hasta 6 horas. Depois de 6 horas, aí sim temos que pensar em alguma complicação com uma colecistite. Então, cólico biliar dura hasta 6 horas, assim como muito. Depois disso, temos que pensar em alguma complicação, que já vamos ver quais são. Características do cólico biliar, sim ou sim, essa pergunta de oral, sempre se pergunta, e sumamente importante, e o diagnóstico se hace como? Diagnóstico, clinicamente, o paciente não vai apresentar febre, nem icterícia e nem colúria. Sim, o paciente não apresenta nem febre, nem icterícia, nem colúria, porque é solamente um cólico biliar, é solamente um dolor. Isso eu quero que entenda. Litiase biliar pode ser assintomática ou pode ser o cólico biliar, que é solamente o dolor, quando o lito chega às vias biliares. Então, o diagnóstico é: o paciente não vai estar mal, como em alguns casos de colangites ou colecistites, que o paciente está casi muerto, assim, para não dizer outra coisa. Então, o paciente vai estar aparentemente bem, a face vai estar composta, obviamente que com cara de dolor, por conta que duele muito, mas sacando isso, não está descomposto. E não há também defesa abdominal. Em cólico biliar, não há defesa. Bueno, laboratório, no laboratório, generalmente não há alteração em laboratório, ¿sí? Por conta de que é um processo agudo e generalmente não dá tempo de subir as enzimas hepáticas, subir fosfatase alcalina, gama-RT e sincronocolitidasa, então, e bilirrubina. Então, generalmente não há alteração no cólico biliar e em la ecografia que nós vamos a ter um lito em las vias biliares. Acá é solamente para entender quando nós vemos no informe que vem, por exemplo, em la ecografia de hígado e vias biliares, nós se pode observar uma provável uma massa, não sei o que, compatível com uma sombra acústica, essa é a sombra acústica, compatível com litiasis biliar. Viene algo assim, eu não me acordo muito bem, perfeito, assim como viene, pero mais ou menos viene assim. Então, nós vamos avaliar que esse lito vai estar em las vias biliares e não na vesícula. Sim, obviamente que pode ter outros litos em la vesícula concomitantemente, pero no general vai estar acá em las vias biliares. Tratamento. Gente, tratamento bem sencillo. El cólico biliar, temos uma fase aguda que nós vamos ter que tratar. Se o paciente está monitoreio, oxígeno e vias, generalmente oxígeno acá não necessita, pero monitoreio e vias sí ou sí. Em las vias, nós vamos a reidratar o paciente, hidratar bastante o paciente e vamos dar analgésicos. Quais são os analgésicos de elección el cólico biliar? Podemos utilizar a buscapina, que é um espasmolítico, ou também podemos utilizar a meperidina ou nubaína. Os dois, acá nós podemos utilizar. Generalmente, os docentes les gusta mais quando nós hablamos meperidina. ¿Sí? A meperidina é mais assim, que mais les gusta. ¿Por que nós vamos dar buscapina? Buscapina é para diminuir a contracção, que é a que genera o dolor. Então, buscapina é um antiespasmódico.
Tratamento general, então. Então, fase aguda, nós vamos a reidratar o paciente e vamos a dar analgésico e antiespasmódico. O tratamento definitivo dessa enfermidade, desse cólico biliar, vai ser a colecistectomia convencional ou laparoscópica. Que a laparoscópica é assim, se põe se hace três agujeritos e se põe aí a pinça, o outro é o catéter, el que queima aí me olvidei o nome também, pero básicamente isso. E se hace la colecistectomia. Generalmente, la de elección, sí, es la laparoscópica. Isso também é pergunta de exame, sí. Por mais que não parece ser nada, isso é pergunta de exame. Qual é a melhor indicação para os pacientes? Laparoscópica ou a convencional? Justamente a laparoscópica, porque o tempo de estância hospitalário é menor, o paciente também não queda com uma cicatriz gigantesca, tem menor chance, menor risco de infecções e generalmente o paciente regressa ao trabalho aí 1 a 2 semanas depois, em cambio lá convencional, generalmente tarda um mês e meio aí para volver a trabalhar a sua vida habitual antes. E outra coisa, queda internado um dia, la laparoscópica, enquanto la convencional aí que se abre um taio, um agujero gigantesco, um agujero não, se hace um corte aí bem grandote, generalmente os pacientes tardam 3 a 5 dias que vão a quedar no hospital para depois ir a casa. Bueno, entendido então la litiasis biliar ou litiasis vesicular ou colelitiasis, vamos a la colecistitis. Que é la colecistitis? Colecistitis é a inflamação da vesícula. ¿Sí? É justamente o que estamos vendo acá. O lito impacta no cístico, empieza um acúmulo de bilis, a bilis sobrepassa o umbral aí de pressão, generalmente mais de 25 centímetros de água. Essa pressão altera acá o fluxo sanguíneo, ou seja, comprime primeiro as venas e depois as artérias, e então se empieza lá proliferação bacteriana, porque se transloca as bactérias que estão desde a sangue e se transloca hacia esse líquido, essa bilis. Então, aí sim, porque já como a bilis tem múltiplos, por exemplo, colesterol, tem bastante, como pode dizer, bastante alimento para as bactérias, então é como se fueran as bactérias translocam desde los vasos hasta la vesícula biliar, ou seja, hasta la bilis para comer aí o banquete. Então, colecistitis, inflamação de la vesícula. Não me vamos a confundir com colangitis. Colangitis é a inflamação de las vías biliares. ¿Sí? Colecistitis, inflamação de la vesícula biliar. Colangitis, vias biliares. Colecistitis, vesícula biliar. Colecistitis aguda. E vamos tomar na água porque hoje eu estou com sede. A outra coisa, a água previne ou ajuda a não formar litos em la vesícula. Não, mentira. Colecistitis aguda. Basicamente, é a inflamação aguda da vesícula biliar, como já falamos isso. Generalmente, 90% da colecistitis aguda são secundárias à litiase biliar e 10% são alitiásicas. Nós acá na colecistitis aguda, é muito importante também classificar em dois. Por quê? Colecistitis aguda, a inflamação da vesícula, pode ser por um lito ou pode ser alitiásica, como, por exemplo, em traumas, choque séptico, choque hipovolêmico. Já vamos ver como é a colecistitis alitiásica, pero sí ou sí é importante saber que quando vamos a colecistitis aguda, duas flechitas, uma que é litiásica e a outra é alitiásica. Não há litos. Qual é a clínica? A clínica é igual ao cólico biliar, ¿sí? Só que pero tiene una característica un poquito más fuerte, que por ejemplo, el cólico biliar duraba hasta 6 horas, ¿sí? Acá no, acá como tenemos una inflamación de la vesícula que probablemente tiene bacterias involucradas acá, nós vamos ter um processo inflamatório infeccioso e esse processo perdura por mais tempo. Então, se vamos ter, o que passa acá é que aumenta o tempo, a ventana aí de dolor e também o paciente vai começar, ou seja, o cólico biliar vai ser de mais duração e também vai ter associado com ele febrícula ou febre. Isso é recontra mega mix importante. A temperatura generalmente não é maior a 38 graus e escalofrios. E uma leve icterícia. Qual é o ponto? O que passa acá é o seguinte. Nós temos um lito, que generalmente já estava aí antes, sim, e era assintomático a maioria das vezes. Esse lito
fue e impactó en el cístico. Cuando impacta en el cístico, la bilis que está acá no tiene para dónde ir, empieza a acumular y empieza a dilatar la vesícula, o sea, empieza a comprimir la vesícula, aumenta la presión intraluminal. Isso hace com que ocasione uma distensão vesicular, essa distensão afeta a irrigação da vesícula, da parede vesicular, e essa irrigação que está afetada vai generar edema vesicular. Então, vamos racionar um pouquinho. O paciente com colangitis, quando eu pongo aí o transductor da ecografia, nós vamos ter o seguinte: parede engrossada, ¿sí? A diferencia es que en la litiasis biliar, en el cólico biliar, nosotros no tenemos la distensión de la pared de la vesícula, ¿sí? En la colecistitis, inflamación de la vesícula, inflama la pared y entonces distende la pared. Eso sumamente, sumamente importante y sencillo también si nosotros miramos. ¿Cuál es el punto? Cuando tenemos distensión, afectación vascular, transloca bacterianas. Transloca bactérias. ¿Sí? Generalmente la presión luminal acá puede llegar hasta el umbral de 25 centímetros de agua, pero después que sobrepasa ese umbral, nosotros vamos a tener la translocación bacteriana y alteración de la pared vesicular. Bueno, clínica entonces parecido, pero tarda más y tiene asociado febrícula o fiebre. La fiebre generalmente no pasa de 38 grados. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si el paciente hace una colangitis y además esa colangitis formó un absceso perivesicular, aí sim a fiebre generalmente relacionada a essas complicações de abscesso vai ser maior. O paciente vai ter 39,5 de fiebre por conta desse abscesso perivesicular. Como se faz o diagnóstico? Interrogatório, exame físico e ecografia, somando esses três, são sumamente importantes, porque nos vai indicar quase 90% del diagnóstico. Quando nós vamos fazer o exame físico, sí ou sí, acuérdense del signo de Murphy. O signo de Murphy é sumamente importante, porque em Murphy nós vamos, no ponto cístico, pressionamos com o paciente de cúbito dorsal, se pressiona, mas não se pressiona com lástima, se pressiona a fundo o negócio. Não vou dizer quanto, mas é forte o troço. Se pressiona bem forte e se pede de cúbito dorsal e se pede para o paciente inspirar profundamente. Se o paciente hace assim, mira, eu comprimo, impido para ele respirar. Se o paciente hizo assim, está todo ok. Não tem provavelmente uma colecistitis. Se o paciente, quando eu comprimo, generalmente não duele as compressões. Se eu comprimo e pido para ele inspirar profundamente e dar um negócio assim de dolor, aí sim, provavelmente é uma colecistitis. Isso é muito importante. O signo de Murphy positivo é quando o paciente não consegue terminar a inspiração completa, porque trava a respiração por conta do dolor. Basicamente é isso. Laboratório e ecografia. Laboratório, acá sim, uma colecistitis, nós vamos ter alterações, pero generalmente as alterações estão mais relacionadas ao processo inflamatório infeccioso que outra coisa. Sim, então, vamos ter desviação de los leucócitos à esquerda, PCR-VSR elevado. Que mais vamos ter? Vamos ter também bilirrubina, pode aumentar em 1/4 dos pacientes por aí. Também vamos ter a amilasa, pode estar elevado, mas muito pouco. Então, são hallazgos laboratoriais mais relacionados com a inflamação, infecção, que outra coisa. Ecografia, sumamente importante, porque é a ecografia que vai confirmar nossa suspeita clínica. O paciente na ecografia vai ter, e isso sim ou sim é pergunta do exame, vamos gravar, sim ou sim, ecografia, parede vesicular, vesícula distendida, ou seja, a parede vesicular vai estar distendida. Qual é o ponto? Ponto de corte acá é 4 milímetros. Quando a parede apresenta engrossamento da parede mais de 4 milímetros, estão falando de uma colecistitis. Então, vamos ter a presença de lito, provavelmente em las vias biliares, e, además disso, a vesícula vai estar com parede engrossada. Outra cosita, o ecógrafo não é muito bueno com esses pacientes com suspeita de colangitis, porque o ecógrafo também vai agarrar aí o ecógrafo e pá, vai pressionar aí no ponto cístico, e aí o paciente vai ter o signo de Murphy ecográfico, que quando o ecógrafo pá, engancha aí o negócio aí do ecógrafo, o transductor, engancha aí o paciente de dolor. Basicamente isso. Então, você vai ter vesícula engrossada,
parede vesicular engrossada e vai ter signo de Murphy positivo, Murphy ecográfico positivo. Vamos ter também presente lito cístico. Outra cosita, aumento do diâmetro transversal da vesícula, porque aumentou a pressão intraluminal, então a vesícula, como não tem muito músculo, não tem muito, tem um pouco, mas não tem muito, então ele se distende. E, bueno, é basicamente isso de diagnóstico. Tratamento. Em Farreiras, está basicamente colecistites. Temos que, primeira coisa, sempre os pacientes com colecistites, vamos a internar esses pacientes. Então, hospitalização e estabilização do paciente. Evitar a ingesta via oral, por quê? Porque se nós damos ingesta via oral, enviamos mais señal para que a vesícula para que a vesícula se contraiga. Então, para não empeorar essa situação, se evita a ingesta via oral e se coloca uma sonda nasogástrica para aspirar, provavelmente, o conteúdo gástrico para evitar também uma úlcera. Iniciar o plano de tratação parenteral, fluidoterapia, tratamento analgésico com AINES ou meperidina, tratamento antibiótico, acá-se ceftazolina, ceftriaxona ou ciprofloxacino ou levofloxacino. Em pacientes graves, se dá pipetaço, ou imipenem, ertapenem ou meropenem, e tratamento de elecção é a cirurgia laparoscópica. Então, resumo do tratamento. Se isso é um resumido acá para quedar mais sencillo. Paciente, vindo com colecistites, suspeita, a ecografia confirmou, ok, interna esse paciente, plano de hidratação parenteral, analgesia e antibiótico. Ele antibiótico em cirurgia de sexto ano foi dado o seguinte, que generalmente se pode utilizar ampicilina e gentamicina ou ciprofloxacino, se um desses esquemas. Pero em Farreiras está ou ceftriaxona, ou ciprofloxacino, ou levofloxacino, ou ceftazolina. Pero em cirurgia foi dado o seguinte, ampicilina mais gentamicina ou ciprofloxacino. Quais são as complicações dessa colecistite? Se temos uma inflamação vesicular, obviamente vai ter complicações. A complicação que pode generar fiebres elevadas é, por exemplo, empiema vesicular, quando temos a formação de um empiema adentro da vesícula. Abscessos perivesiculares também se podem formar. Gangrena quando temos a parede da vesícula queda gangrenosa e pode perforar a qualquer momento, e então se imaginem esse caldo cultivo aí que estava dentro da vesícula disseminando por todo o peritoneu. Imaginem uma merda que pode causar. Fístulas bilioentéricas, porque essa inflamação, como está cerca aí do intestino, pode ser com que, pode ser uma fístula. Sí, isso é um processo assim raro, é bem raro de ocorrer, mas pode ocorrer fístulas bilioentéricas, que é uma fístula desde a vesícula até o intestino, e ilho biliar também. Generalmente, o ilho biliar depende de uma fístula bilioentérica para passar o lito. Quando o lito é muito grande, por conta dessa inflamação, forma a fístula, que geralmente a formação de fístula é crônico. A fístula hace com que o lito passe ao intestino e então hace um ilho biliar, que é aquele ilho biliar, é a obstrução dele. É a obstrução, não passa nem gases, nem líquido e nem heces por el intestino por conta de um lito. Dá uma obstrução mecânica. E basicamente essas são as complicações da colecistite litiásica. Recapitulando uma cosita, esses pacientes com colecistite litiásica têm 3 evoluções. Se isso não está, é importante saber. Uma evolução que é muito mala, ¿sí? Generalmente são os complicados, cerca de 15% dos pacientes, 10 a 15%. A outra evolução é um 20%, que é quando os pacientes nós tratamos os pacientes de maneira habitual e não melhoram, têm que ir à cirurgia, e os pacientes que são a maioria deles, 60%, 70%, que é o outro grupo que evolucionam bem a esse tratamento acá. Então, nós, se você manter 3 evoluções, o paciente que já ligou complicado, o paciente que não melhora com nosso tratamento e o paciente que melhora com nosso tratamento. Outra coisa, generalmente colecistectomia não se hace no dia, se espera alguns dias essa fase inflamatória bajar um pouquinho aí, ou seja, somente em casos bem urgentes, e nesses 2 de arriba aí que eu falei, que é o paciente que já vem complicado, o paciente que não melhora, esse sim nós vamos indicar a cirurgia um pouquinho mais temprana, mas os pacientes que melhoram, que são 80%, 70%, 80%, nós vamos esperar uns 3 a 4, até 5 dias para que se resolucione primeiro o quadro agudo, infeccioso, para depois entrar à cirurgia desse paciente. Colecistite litiásica agora, é uma inflamação da vesícula, pero que não tem lito. Isso pode ocorrer? Pode. Sim. Generalmente, elas estão 10, 15%, sim, e generalmente estão associadas a patologias graves,
¿Cuáles son las patologías graves? Son las patologías que vão causar estasis biliar. Então, essa estasis biliar pode generar uma inflamação vesicular. Generalmente é mais frequente em homens, 65 anos, e tem elevada morbimortalidade. Qual é o ponto? Fatores predisponentes. Nós vamos ter trauma, sepsis, grandes cirurgias, grandes queimados, cirurgias que não são biliares, que, por exemplo, o paciente, o médico, não limpiou bem a cavidade, por exemplo, uma peritonitis bacteriana, então se quedou aí, e isso é um foco séptico. Alimentação parenteral também pode ser por embaraço hiporpério, pode generar colecistite litiásica, pero a patogênia, fundamentalmente, a estasis biliar. Clínica desse paciente igual a colecistite litiásica. Então, o paciente vai ter febre, generalmente dor no hipocôndrio direito, que tarda mais de 6 horas, o dolor se irradia hacia ombro e espalda, homolateral, obviamente. Esse dolor não alivia depois das 6 horas, dolor, ou seja, sigue depois desse tempo, e também é um dolor que está associado a náuseas, vômitos e febre. Febre, nesse caso, febre generalmente que não sobrepassa 38 graus. Se há complicações, se sobrepassa os 38 graus. Diagnóstico é ecografia. Qual é a característica da ecografia? Não há lito, e há engrossamento da parede. Essa é a característica da ecografia. E o tratamento é tratamento da causa, ou seja, se, por exemplo, o paciente ingressou por um choque séptico, teremos que tratar o choque séptico. Se o paciente, por exemplo, ingressou por um trauma, tratamos o trauma e tratamento de sostém desse paciente. Nós podemos fazer, em casos que o paciente não melhore, se dessa colecistite, generalmente está indicado a colecistostomia percutânea. Isso é o tratamento de eleição da colecistite litiásica. Que se pergunta em colecistites? Se pergunta basicamente os tipos e a colecistites, generalmente o que mais se pergunta é o tratamento e o diagnóstico, obviamente. Acuérdense sempre do dolor que tarda e da febre. Em complicações suele estar aumentado. E, obviamente, pergunta também uma coisa bem específica, que é a respeito das paredes vesiculares. Dá um caso clínico aí de um paciente com as características do paciente com colecistites, e aí te dá, principalmente quando o examinador aí te põe, por exemplo, engrossamento da parede mais de 5 milímetros, então, ojo, porque é uma colangitis. Colecistites. Ah, te peguei, viu? Hasta eu me caí nessa. Síndrome coledociana. Síndrome coledociana é sumamente sencillo, tem uma tríada copada, que é essa. É icterícia, acólia e colúria. Sim? Icterícia, acólia e colúria. Que é o síndrome coledociano? Síndrome coledociano é causado por uma coledocolitiasis. É esse lito acá, esse lito hijo de isso mesmo que pensaste, esse lito que impacta acá no colédoco e vai generar o síndrome coledociano. Ou seja, vamos imaginar uma coisa e vamos racionar a hora. Se impactou acá, não deixa passar nada hacia o duodeno. Então, vamos ter um reflujo de la bilis hacia vesícula e hacia o hígado. Síndrome coledociano impacta um lito no colédoco e vamos ter icterícia, colúria e acólia. Síndrome coledociano pode ser de outra causa? Sim, pode ser, por exemplo, um câncer de cabeça de pâncreas que obstrui acá. Então, pero é basicamente a mesma coisa. Síndrome coledociano, a principal causa é o lito que impactou no colédoco. Então, vamos apagar isso e vamos a seguir. Tríada, sempre pergunta no oral. Se isso é lei. Icterícia, acólia e colúria. Pero por que tem icterícia? Porque a bilis refluye, vuelve al hepatocito, al hígado, e al hígado vuelve a la circulação general, e então essa bilirrubina é directa, e então quando vuelve, vai produzir icterícia. Además de icterícia, ¿por qué tiene colúria? O sea, la orina color Coca-Cola. Justamente porque si tenemos aumento da bilirrubina directa, nosotros vamos a tener la bilirrubina directa, sobrepassa a barreira glomerular, então forma o urobilinógeno que tinha e vai sair a urina color Coca-Cola. E por que tem a acólia fecal? Justamente porque, colúria e icterícia é por conta do reflujo, ¿sí? Reflujo biliar. E a acólia é generada porque se a bilis, que tinha a matéria fecal de color tabaco, se não desciende e não emulsifica as grasas e não tinha a matéria fecal, então você vai ter acólia fecal, justamente porque não desce a bilis ao
intestino. Básicamente es eso y por eso que se da la clínica, o sea, explicando la fisiopatología del síndrome coledociano. Fisiopatología, tenemos aumento de la presión en el árbol biliar, rompe la barrera del sinusoide, o sea, sobrepasa el umbral de presión y entonces refluye hacia la circulación sistémica y va a causar la ictericia, que es bilirrubina mayor de 3, bilirrubina total mayor de 3, que va a representar con coloración. Ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosa que se da por una bilirrubinemia mayor a 3. Entonces, sí o sí hay que saber eso, 3 gramos por decilitro. ¿Sí? Bueno, diagnóstico de síndrome coledociano. Exame físico, la tríada, icterícia, colágeno e colúria. Laboratório vai ter um padrão colestático. Que padrão é esse? Padrão colestático é basicamente a bilirrubina vai estar elevada. Generalmente, síndrome coledociano tem uma bilirrubina elevada, mas não sobrepassa de 15 miligramas por decilitro. Generalmente, não sobrepassa de 15 miligramas por decilitro, mas é maior de 5. Vão ter também fosfatase alcalina. Generalmente, a fosfatase alcalina aumenta muito nesses casos porque é uma enzima recontra mega mix específica de bilis, de vesícula biliar e vias biliares, aumento de gama-GT e vão ter também transaminasas elevadas. Por quê? Porque os ácidos biliares que estão dentro da bilis e que refluem e a bilirrubina vão ter um efeito hepatotóxico. E então pode causar dano hepático e isso vai generar um aumento de las transaminasas. Pero generalmente as transaminasas não estão tão elevadas. Bueno, então síndrome coledociano, laboratório padrão colestático, ecografia e o gold standard para diagnóstico e para tratamento é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Que é isso? É basicamente se ingressa por via oral ou nasal, ¿sí? O endoscópio, generalmente oral, se ingressa via oral, descende, chega a segunda porção do duodeno, segunda porção do duodeno dilata a cálice interdeóide e se ingressa cá, se injecta um substrato não é substrato, um contraste, ¿sí? Um substrato contrastado, era esse. E aí nós conseguimos evaluar e também com essa mesma técnica conseguimos dilatar, inflar um balãoncito aí que tem na ponta. Acá vem uma puntita, tem um balãoncito, infla e então abre a via biliar e aí genera a saída do líquido. E aí está hecho o tratamento do paciente. Colestasis, então. Síndrome coledociano é basicamente isso. É uma obstrução total acá do colédoco. Generalmente, obstrução do colédoco é por lito. Colestasis. Que é colestasis? E prometo que não vou tardar muito tempo acá. ¿Sí? É bem rapidex e já vamos terminar nossa classe. Eu sei que está boa a classe, por mim, por lo menos, está muito boa. Então, eu vou tratar já de acelerar o processo e já vamos terminar. Para não quedar também muito tempo acá. Vamos tomar uma água, porque melhor na pedra, no caminho, que no riñón. Pero como estamos tendo a classe de hoje de piedras en la vesícula, vemos que no es tan lindo tener una piedra en cualquier lugar. Colestasis, definición sumamente importante, ¿sí? Vamos a dividir una cosita antes de ir a leer. Colestasis, vamos a separar en dos esta palabrita, ¿sí? Vamos a separar en estasis y cole. Colestasis, estasis que viene de quê? De estasis, de pausa, de interrupção, de diminuição do fluxo. E quando unimos a cole, temos uma diminuição do fluxo ou alguma alteração do fluxo, do fluxo normal da bilis hacia o duodeno. Então, estasis se refere ao enlentecimento dessa bilis. Então, é síndrome clínico humoral que vão ter alteração na formação, secreção ou drenagem de bilis al intestino, que se caracteriza por acumulação no plasma e tecidos de substâncias eliminadas por la bilis. Qual é a clínica de colestasis? Então, colestasis é basicamente assim, em linhas generais, e isso suele ser pergunta também de oral. Essa classe é llena de perguntas de oral, então vamos enfocar muito, porque de acá sai o seguinte: decime causas de colestasis e como são as causas. Decime causas de colestasis e la clínica. Generalmente é assim que se pergunta. Diagnóstico e tratamento, pouco se pergunta, pero la clínica e como ocorre a colestasis, generalmente é o que mais se pergunta. É uma alteração em formação, secreção ou drenagem.
Generalmente, la alteración está en el drenaje o secreción de la bilis, ¿sí? Hay alguna alteración en la vía biliar o hasta mismo dentro del hígado. Puede ser intrahepática o extrahepática, como ya vamos a ver. Entonces, colestásis, síndrome clínico humoral por cuenta que hay una estasis en la salida de la bilis. ¿Cuál es la clínica? La clínica generalmente, si no tenemos la salida de la bilis normal, essa bilis ocorre um reflujo e essa bilis vai generar clínica retrógrada, ou seja, vai ter prurito, porque hay depósitos de los sales biliares debajo de la piel, icterícia, colúria, hipocólia ou acólia. ¿Por qué va a tener icterícia y coluria? Por la misma cosa, casi el mismo mecanismo del síndrome coledociano, porque hay reflujo, y porque hay hipocólia o acólia, porque si tenemos colestasis, no llega la bilis adecuada, o sea, la cantidad adecuada acá en el duodeno. Entonces no colorea, me acordé ahora, como marrón tabaco las heces. Va a tener relacionados a eso astenia, malnutrición, insuficiencia hepática y osteopenia. ¿Por qué tiene todo eso acumulado? Astenia tiene justamente porque no hay absorción adecuada. Hay un síndrome de mala absorción asociada por cuenta de esa colestasis. Porque si no disolve los lípidos, no tenemos como absorber las vitaminas liposolubles, las A, D, E y K. Entonces, va a generar un estado de malnutrición y va a generar astenia. Generalmente la astenia está asociada mucho con el aumento de la bilirrubina. Otra cosita, insuficiencia hepática, ya hablamos antes. La insuficiencia hepática es generalmente, eso quedó bueno, por cuenta de un reflujo a los hepatocitos, es hepatotóxico y entonces, chao, ¿sí? Causa lesión hepática. E osteopenia é fundamentalmente generada por conta de uma alteração da vitamina D, ¿sí? Del calcitriol. Pero isso não vamos entrar, ¿sí? Generalmente osteopenia não se pergunta, pero é por aí interessante saber que a colestasis pode generar osteopenia. Outra cosita que os pacientes podem apresentar também, xantomas e xantelasmas, porque esses pacientes com colestasis têm uma alteração em la eliminação de la bilis, e então, se nós nos ponemos a pensar, em la bilis teníamos muito colesterol, é o principal método de eliminação de colesterol de nosso corpo, e também ácidos biliares e bilirrubina. Então, esse acúmulo de colesterol vuelve a la circulação e vai produzir xantomas e xantelasmas, ¿sí? Bueno, como se classifica as colestasis? Colestasis podem ser de causa intrahepática ou extrahepática. E extrahepáticas são tumores que vão a produzir uma interrupção parcial ou total da eliminação da bilis, e isso pode ser um tumor de cabeça de pâncreas, um tumor de vesícula biliar. Pode ser também um quiste de colédoco, pancreatite crônica, coledocolitiasis, pode ser também infecciosa, como, por exemplo, uma hidatidosis e uma fascícula, ou até mesmo ascaris. Pero, generalmente, o que temos que saber são as intrahepáticas. Obviamente que, sabendo tumor cabeça de pâncreas, quiste colédoco, coledocolitiasis, já é o suficiente extrahepática. Pero, intrahepática, sim ou sim, temos causa obstrutiva e não obstrutiva. Não obstrutiva é mais sencillo, porque é hepatitis viral e fármacos. E obstrutiva, temos que pensar em tumores, metástases hepáticas, abscesso, linfoma, sarcoidoses, tuberculoses, leucemia, esteatose hepática e algumas que quase sempre entram, que são colangites esclerosante primária, cirrose biliar primária e colangiofibromatosis. Essas três sim eu sei que memorizar porque são causas não frequentes, mas que se perguntam no exame de colestasis intrahepática. Como nós vamos fazer, então, se classificam em intrahepática e extrahepática, podem ser também classificadas em anictérica e ictérica e também aguda e crônica. Então, há várias classificações, mas a principal classificação é se é extrahepático ou intrahepático. Como nós vamos diagnosticar esse paciente? O diagnóstico, generalmente, vamos ver já um quadrito aí que eu puse, bem copado, bem sencillo, mas basicamente é por la clínica do paciente, laboratório e ecografia, quase sempre são essas. Em alguns casos, nós vamos requerir a biópsia hepática, mas generalmente é clínica do paciente, laboratório, ecografia, ¿sí? Depois se pode solicitar na TAC ou ressonância, ou na colangio-ressonância, CPR e depois, por último, a biópsia hepática, em alguns casos. Tratamento, vamos ver também depois. Então, deixa-me ver se puse. Não puse. O tratamento, só para não passar acá, é basicamente o seguinte. Vamos ver depois para o tratamento, vamos ver o diagnóstico primeiro. Diagnóstico, evaluamos o paciente de maneira clínica e analítica e vamos fazer uma ecografia. Quase todos vão na ecografia. Ecografia, vamos ver se há dilatação das vias biliares ou sem dilatação. Pero por que é importante? Justamente para evaluar se é uma obstrução extrahepática ou hepática.
¿sí? Miren acá. Dilatação da via biliar. Na ecografia dijo que tem dilatação da via. Vamos ver se é intrahepático. Se nos dá suspeita de enfermidade intrahepática, vamos lá colangio-ressonância. Se é extrahepático, com ou sem dilatação intrahepática, vamos avaliar que das vias biliares. Se há dilatação extra ou intrahepática. Se há dilatação intrahepática, colangio-ressonância. Se há extrahepática, vai para a colangio-pancreatografia retrógrada endoscópica. Se, por exemplo, o paciente não tem... e depois disso, nós vamos considerar a colangio-ressonância como passo prévio antes da CPRE. Ou seja, vamos avaliar se o paciente, por exemplo, vai antes para a colangio-ressonância antes da CPRE. Porque a CPRE nós já vamos ver, por exemplo, se é um lito, vamos diagnosticar acá na colangio-ressonância, e se, por exemplo, e aí vamos com a CPRE e sacamos esse lito. Se é, por exemplo, um tumor carcinoma de pâncreas, já podemos ver com a ressonância. Então, vamos nos guiando assim por la causa. Se na ecografia não há dilatação das vias biliares, nós vamos fazer o seguinte: vamos a sospechar que a colestase é extrahepática. Se a colestase é extrahepática, vamos a considerar colangio-ressonância antes de CPRE. Se a colestase não é extrahepática, vamos fazer provas analíticas específicas e biópsia hepática por último. Então, resumindo tudo isso, teremos um paciente com suspeita de colestasis. Colestasis tem diversas causas, pode ser intra ou extrahepático. Primeira coisa, clínica laboratório, ecografia. Ecografia me diz se eu vou para a colangio-ressonância ou se eu vou para a CPRE. Se eu hice a CPRE, por exemplo, colangio-ressonância, tu tinha um lito, eu vi, em realidade, na ecografia, dilatação, e tinha um lito aí, porque muitas das vezes os litos podem não se ver por la ecografia, depende do tipo de material, do tipo de substância que existe o lito. Então, às vezes, pode não ver o lito aí obstruído no conducto de la via biliar, e então isso pode nos fazer assim, pensar o seguinte: bueno, se tem acá uma dilatação que eu estou vendo assim, pero não há lito, tenho que pensar se vou primeiro para uma colangio-pancreatografia retrógrada endoscópica ou na colangio-ressonância. Basicamente é isso. Se o paciente não tem colestase extrahepática, vamos pensar em colestase intrahepática. Então, é por isso que se hace a biópsia. Qual é o tratamento? O tratamento é basicamente de la causa, tratamento de la sintomatologia de la dislipidemia, porque esses pacientes, por conta do colesterol elevado na sangue, têm sintomas de dislipidemia. Se usa muito acá em colestases ácido ursodesoxicólico, porque o ácido ursodesoxicólico impede a formação de litos vesiculares ou dissolve os mesmos e também diminui muito a clínica do prurito do paciente. Essa é a pergunta do exame do ácido ursodesoxicólico sumamente importante. Isso é colestases. Vamos agora para a colangitis e já estamos quase finalizando. Colangitis. Colangitis é a inflamação das vias biliares, tal qual como podemos ver acá nessa foto. Tomaram uma água e aí seguimos. Colangitis generalmente é colangitis aguda ou colangitis ascendente, é a mesma coisa. A colangitis ascendente basicamente é o desenvolvimento de uma infecção de la via biliar e requer a existência de uma obstrução parcial total al flujo biliar. Então, colangitis aguda ou colangitis ascendente é uma inflamação das vias biliares. Colan es vías, colé es o colecistitis, que é vesícula, ou coledocolitiasis, que é um lito no colédoco. Então, colan es vías biliares. Pero acá teremos uma inflamação de todo o árbol biliar. Generalmente, o que ocorre é o seguinte: impacta acá um cálculo e aí empieza a venir as bactérias acá do duodeno, ascende, vão caminhando hasta acá e inflamam, infectam toda a via biliar. Generalmente, as bactérias implicadas são a mesma da colecistitis aguda, que antes nós outros não falamos para deixar para falar agora, que é Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus, Clostridium e bacteroides. Já vi um choice uma vez que perguntou quais eram as bactérias. Essas são as bactérias mais frequentes, pero generalmente no oral não se pergunta quais são as bactérias. Pero para ele choice, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus, Clostridium e bacteroides. O que passa? Então, se obstrui, ascende as bactérias e inflamam. É isso que ocorre basicamente. Obstrui a caelito, se a bilis não consegue ligar, e empieza uma inflamação, infecção ascendente. Mirem como as bactérias vão se caminhando assim, subindo, hasta afetar as vias biliares.
Tem uma elevada mortalidade, sim, já tive um caso aí em Santo, sim, em Santo Tomé, eu creio que havia um caso era bem característico isso, tinha uma pancreatite associada, então a mulher já estava bem cagada, e a mortalidade chega a quase 35, 40%. Qual é a clínica? Clínica, sim ou sim, é ouro para choice e também para o exame. Le gusta perguntar muito que é a tríade de Charcot, generalmente pergunta Charcot, e depois que é a pinta de Reynolds. Generalmente esse é ouro para choice. Também pode entrar nos ouro para el oral, pero em choice também pode entrar. Tríade de Charcot, é bem sencilla essa tríade. Há icterícia, dolor abdominal e febre. Sim, icterícia, dolor abdominal e febre. Se o paciente vai evolucionando e não trata essa icterícia, dolor abdominal e febre, evoluciona para um penta de Reynolds. Aí se o paciente está cagado. Tem icterícia, además da tríade de Charcot, icterícia, dolor abdominal e febre, tem alteração mental, ou seja, transtorno do sensório e hipotensión o choque. Ou seja, a hipotensión o choque vai generar uma alteração mental em la maioria das vezes. Então, icterícia, dolor abdominal e febre, e quando se suma a alteração mental e a hipotensión o choque, nós vamos ter a pinta de Raynaud. E isso é pergunta de exame sí ou sí. Essa é a clínica característica. Como se diagnostica colangitis ascendente? O diagnóstico vão ter critérios. E isso é novidade, eu puse esse ano passado não estava, então vocês vão mirar acá e ojo nisso. Critérios diagnóstico de colangitis aguda. Primeiro, uma inflamação sistêmica. O paciente vai apresentar febre maior de 38 graus e ou escalofrios. Então, paciente que vindo com a febre elevada, opa, ou é colangitis ou é uma complicação da colecistitis. Sim, acuérdense isso. Dados de laboratório, leucocitopenia ou leucocitoses e PCR elevado. Então, vocês terem uma clínica, em um laboratório, tem aspectos de inflamação. Aspectos de colestasis, icterícia, bilirrubinemia maior de 2, la bilirrubina total, el T es de total, maior de 2 miligramas por decilitro. Antes eu falei gramas por decilitro, perdão, vamos corrigir isso, é miligramas bilirrubina. E elevação dos níveis de fosfatase alcalina, gama-GT, ASAT, ALAT, ou seja, VAT-RPT, maior de 1,5 de seu valor normal. Prueba de imagem, dilatação das vias biliares por ecografia e evidência de causa em pruebas de imagem. Por exemplo, pode haver tumores, litiasis ou até mesmo um stent. Diagnóstico de suspeita é quando temos 2 pontos, um item A ou um no B ou C, ou A mais B mais C, e aí já é de certeza, já é definitivo. Então, esse quadrito basicamente resume toda a clínica não, sino que resume os dados laboratoriais e o que nós vamos encontrar na ecografia de nosso paciente com colangitis ascendente. Acordando que é uma obstrução da via biliar que vai ocasionar uma ascensão de los gérmenes e inflama as vias. Colangitis es vías, se acordar. Qual é o tratamento? 3 pilares, sim? E vamos, no próximo par também ter tratamento. 3 pilares. 1, tratamento general, antibiótico e drenagem da via biliar. Esse é o tratamento, os 3 pilares que já vão haver. Cirurgia e CPRE quando não vai à cirurgia. Por quê? Basicamente, medidas generais nós vamos ter. Generalmente, essas colangitis, e se bem, casi me tildou acá, evolucionam bem dentro das 48, 24 ou 48 horas. Pero há casos que não respondem ao tratamento habitual. Então, esse paciente já vem com a pinta de Raynaud, já vem aí com alteração mental e estado de choque. Esses pacientes vão ter que pensar em descomprimir a via biliar imediata. Qual é o método de eleição para descomprimir essa via? CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Temos como dilatar e sacar o lito, no caso que se é uma obstrução por lito. Aí nós vamos fazer CPRE de urgência quando não vai à cirurgia, em casos de hipotensão ou choque. Esse paciente com hipotensão não vai à cirurgia, febre maior de 39 graus e confusão mental. Nesses 3 casos, nós vamos fazer a CPRE, que é de eleição. Como se faz a CPRE? Viene por la boca aí, se põe acá o endoscópio e acá sai um hilito. E nesse hilito, como vocês podem ver, se inyectou o contraste, se miren, inyectou o contraste, nós evaluamos aonde está donde há stop del contraste, ou seja, para cá não há mais contraste, ou seja, há muito pouco contraste, e então, miren, acá provoca um stop, acá hicieron um pouquinho mal o dibujo, pero se inyecta a substância contrastada e então se mira onde está, por exemplo, se é um lito, se viene aí com el baloncito aí que eu falei, se infla e
sale todo el lito. Generalmente se quebra antes el lito para después sacar. Pero básicamente es eso la CPR. Y nosotros también podemos hacer la cirugía a cielo abierto, que después de solucionado ese proceso agudo, como ya vimos antes también la colangitis, después del proceso agudo, vamos a hacer la cirugía en cielo abierto, que nosotros vamos a hacer de elección la colecistectomía, coledocotomía y drenaje de la vía biliar a través de un tubo T de Kerr o derivación biliodigestiva. Isso acá, tubo T de Kerr, generalmente não pergunta a hora. Vai perguntar em sexto año, pero a hora para quinto año não pergunta. E, bueno, esse é o tratamento, então, colecistectomia laparoscópica. Esse é o tratamento de elecção em paciente com colangitis. E fim de nossa classe. Então, na classe de hoje eu tratei de resumir todo. Eu creio que quedou bem sencillo. Agora, nós sabemos como vamos a diferenciar na colangitis, cólico biliar, na colecistitis. Então, já sabemos como diferenciar um do outro, o que é um cólico biliar, como o tratamos. Então, espero que tenham entendido a classe. Muitas bendições a todos vocês e nos vemos na próxima classe. Adeus e tenham uma linda tarde, uma linda noite ou uma linda manhã de estúdio. Adeus.